Boa noite. Paz, justiça e alegria. Amém? Que saudade, gente. De verdade. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Fogaça, né? E eu fui obreiro contratado aqui da Primeira Igreja Batista por 12 anos, né? Até o dia 8 de maio, né? Foi minha última ministração aqui com vocês. E eu estou meio arrependido, vou falar um pouco para vocês, porque eu queria me despedir de vocês de uma forma que fosse digna da Primeira Igreja Batista, né? Por tudo que a Primeira Igreja Batista me ofereceu, por tudo que eu vivi com vocês, e como eu disse, saudade mesmo, eu tenho saudade de ouvir o Gus cantando, eu tenho saudade de cantar com vocês, de dançar, mas eu estou igual aqueles noivos, sabe? Que inventa de cantar no casamento, né? E aí, tipo, para ele está sendo o máximo, para a noiva também, né? Mas talvez o pessoal não aprova muito. Então, estou um pouco nervoso, mais do que o normal. E a palavra que eu quero ministrar essa noite para vocês é uma palavra de despedida, né? É uma palavra, é um tchau. A última vez que eu ministrei aqui né, foi a mensagem Nós Somos Generosos. E ali eu já tinha expressado algo que estava no meu coração, o desejo que eu tinha para a Primeira Igreja Batista, né? Que a Primeira Igreja Batista fosse uma igreja generosa, que olha para o próximo, que abençoa as pessoas, mas Deus, Ele sempre tem mais para as nossas vidas, né? E nesse período em que eu estive fora daqui, né, mas eu vim em alguns cultos ainda, participei de alguns outros cultos de outras igrejas, fui convidado para ir em outros lugares, e aí eu fui em algumas palestras também, né, palestras motivacionais, empresariais, palestras de vendas, e eu queria compartilhar algo que Deus ministrou comigo na última palestra que eu fui, né, e foi algo que eu precisava compartilhar com vocês também. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. Efésios, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21. O título dessa mensagem é Uma Vida a Ser Vivida. Uma vida a ser vivida. A vida que Deus sonhou para você, a vida que os pastores dessa igreja sonharam para você, a vida que a liderança, que as pessoas que passaram por aqui sonham para você que está aqui hoje no culto de sábado, e a vida que eu sonho, que é o meu sonho. Quando eu olho para o Gui, para a G, para o Vinícius, né, para todas as pessoas que eu já convivi aqui, a vida que eu sonho para vocês. Uma vida a ser vivida. Quem já achou, né, achou, quem não achou, eu vou orar agora, aí você pode continuar procurando. Se você quiser, pode fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos mais uma vez essa mensagem diante do Senhor. Colocamos, ó Deus, esse culto diante do Senhor, ó Pai, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Vem, Jesus, fala conosco, ministra aos nossos corações. Nós não estamos aqui, ó Deus, por outro motivo a não ser ouvir a voz do Senhor, a não ser ministrados pelo Senhor, a não ser tocados pelo Senhor, a não ser ter um encontro diferente com o Senhor, a não ser ter uma experiência sobrenatural com a presença viva do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Efésios 3, no versículo 14 até o versículo 21. O contexto, na verdade, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, essa epístola, né, aos Efésios, ele estava preso em Roma, né, provavelmente na sua primeira prisão ali, mas ele estava em uma prisão domiciliar, né? Ele podia receber algumas visitas, ele estava preso, confinado, mas ele recebia algumas visitas, ele podia escrever, ele estava lá doutrinando a igreja, ele escrevia cartas, né? E é nesse contexto que Paulo está escrevendo isso. E agora, voltando à palestra, né, que eu fui mês passado, quando Deus falou comigo sobre esse texto, né, e aí o palestrante lá, não importa qual foi um palestrante qualquer aí, ele disse uma coisa que eu já ouvi em outros lugares.
né? Mas quando ele falou, aquilo mexeu comigo e eu fiquei bolado com aquilo. Ele disse assim, olha, você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. E ele está falando isso sobre uma mente empreendedora. Né? Se você quer ter uma mente empreendedora, anda com gente que empreende. Se você quer ser um bom vendedor, ande com bons vendedores. Se você quer ser um bom médico, ande com bons médicos. Se você quer ser um bom concurseiro, né? Uma pessoa que seja aprovada, ande com pessoas que fazem a mesma coisa que você. E aí, lá na hora, assim, já o Espírito Santo ministrando através da vida do cara, né? E falando comigo assim, você é a média, com quem você tem andado? E essa é a primeira pergunta que eu faço para você. Quem são as 5 pessoas que você mais se relaciona? Elas são empreendedoras, são concurseiras, são pessoas que pensam apenas em emprego? Ou são pessoas que têm buscado a presença de Deus como você tem buscado? E aí, eu lá sentado assim, né, e o pregador é assim, né, ele ouve uma coisa, até na propaganda de rádio, né, Deus fala com a gente. E aí, eu estava vendo assim, daí o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração ali sentado. E falando assim, na verdade, você é a média das 10 pessoas que mais aparecem no seu Instagram. Porque até a ferramenta de automação do Instagram sabe quem você gosta mais de ver, quem você gosta mais de se relacionar. Até o Facebook faz isso, né? E a gente não entende. E a gente muitas vezes não enxerga isso sobre as nossas vidas. O que você tem se alimentado? E nós temos vivido numa geração de influencers, né? De pessoas que influenciam você. Obrigado, você vê isso aí. Pessoas que te influenciam e às vezes te influenciam por uma bobeira. Ah, fulana usou a roupa da marca tal, então todo mundo tem que ir lá e usar a roupa da marca tal. E nós temos sido levados para isso. Né? Quando você tem uma empresa ou um comércio, você sabe que quando você paga para um influencer comer o seu produto vende muito mais. Porque nós somos uma geração influenciada. Uma geração influenciável. E o texto, ele é muito interessante, porque antes do versículo 14, lá no versículo 13, o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso. Ele fala assim, olha, portanto, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ele está falando assim, olha, eu estou triste, eu estou preso, eu estou confinado, mas, primeiro de tudo, não fiquem tristes, não desanimem pela minha situação, mas vivam aquilo que eu já falei para vocês antes na carta, aquilo que nós temos vivido e eu tenho ensinado para vocês. E aí vem o que o Espírito Santo falou comigo sobre a questão de você ser influenciado. Versículo 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu desejo para a primeira Igreja Batista. Eu me ponho de joelho por cada um que está aqui. Esse é o desejo para você. Esse é o desejo dos pastores dessa igreja, para você que está aqui. Por causa disso, nós nos colocamos de joelhos por vocês que estão nos assistindo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Talvez você não entendeu ainda onde eu quero chegar, mas nós somos uma geração influenciável. Nós somos um povo que gosta de seguir as pessoas apenas por causa de uma roupa legal, ou porque ele malha, ou porque ele é um atleta, ou porque ele come, ou porque faz isso, ou porque faz aquilo. Mas Deus está falando para vocês, ei, olha só, vocês não têm que ser influenciáveis, vocês têm que ser influência. Vocês são família de Deus, vocês tomam o nome da família de Deus. Você não é alguém que tem que seguir a manada, mas Deus deu o seu nome. Ele te influenciou, Ele te fez, e Ele te fez para levar essa referência. Quando Adão, lá no Éden, Deus deu uma missão para Adão. Ele falou assim, Adão, você vai dar nome aos animais e às plantas. Você vai nomear as árvores, você vai nomear os animais que voam, os animais das águas, os animais que rastejam, os animais das florestas. Você vai nomear todos eles.
E Adão, ele não dava nomes aleatórios. Quando Deus deu essa missão para Adão, de dar nome aos animais, dar nome às coisas, aos bichos, às plantas, Deus falou para Adão: Adão, você vai definir a identidade dos animais. Os nomes não são aleatórios, são identidades. Cada animal tem um significado, cada nome tem um significado. E Deus está falando para você: ei, você não entendeu? Você faz parte da família do céu e você tem um nome dessa família. Essa é a sua identidade, essa é a sua influência. E isso Paulo estava falando em oração, ele orando isso e o Espírito Santo falando para ele: ei, olha só, Paulo, as pessoas estão se deixando influenciar pela sua prisão. As pessoas estão desanimando por causa da sua atual circunstância. Eles estão olhando para o agora. Conta para eles que eles são minha família, que a identidade deles não está na prisão, que a identidade deles não está no que os carcereiros falam, mas que a identidade deles está em mim, está no meu nome, está na família dos céus. E aí ele continua, e aí ele começa a desejar. E lá no versículo 16 ele diz o seguinte: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Esse é o primeiro desejo de Paulo. Essa é a primeira oração de Paulo, esse é o primeiro pedido de Paulo ao Senhor. E ele diz: Deus, eu tenho orado por eles, eles são sua família, eles estão sendo influenciados talvez pelas circunstâncias, eles estão olhando apenas a perseguição, mas eu desejo que eles sejam fortalecidos. Corroborados quer dizer fortalecidos pelo homem interior, que eles sejam fortalecidos pelo Espírito Santo no homem interior. Essa é a minha oração para a primeira igreja batista de Campo Grande. Essa é a oração que eu tenho por vocês, que vocês sejam fortalecidos, não por um movimento, não por um sopro, não por uma onda, não apenas por um evento, por uma música, mas que vocês sejam fortalecidos no seu interior, pelo Espírito Santo de Deus. Você tem buscado isso? Você tem buscado o fortalecimento do Espírito no homem interior? Entende? Que ele fala assim, ele não fala de algo externo, ele fala algo proposital, algo intencional. Vocês têm que ser fortalecidos, é dentro. E o Espírito Santo vai fortalecer você, é dentro. Não apenas por o que você pega ou porque pode ser palpável, mas vocês serão fortalecidos no seu interior. Fortalecidos no interior. E aí ele continua, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Arraigados quer dizer enraizados. Então ele está falando assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. Ele usa dois exemplos aqui: enraizados, raiz, e fundamento, e alicerce. Ele está dizendo o seguinte, que para que você tenha uma vida que faça diferença, uma vida que influencie, para que você viva uma vida que seja diferente mesmo, que seja importante, que deixe uma marca nesse mundo, você tem que ser enraizado na plenitude da fé, para que você tenha a sua fé fortalecida, para que você tenha o seu alicerce fortalecido. Ele não está falando apenas de uma mensagem motivacional, mas ele está falando assim: olha, você quer ser fortalecido? Você primeiro busca a força que vem do Espírito Santo, mas sem alicerce, meu irmão, logo vai passar. Mas sem a fundamentação, logo vai passar. E essa fundamentação, esse alicerce, ele não vem apenas de você ler a palavra de Deus. Não vem apenas de você meditar, de você ler ali as Escrituras, mas é uma mistura de você ler e aplicar fé. Porque às vezes nós lemos, nós decoramos, nós ouvimos, nós ficamos aqui 20, 30, 40 anos bebendo, mas nós não temos fé. Então ele diz: para que Cristo habite pela fé
nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundamentados no amor. Fundamentados no amor. A palavra de Deus, ela gera o amor. Por isso que eu disse, não adianta você apenas ler a palavra, você apenas estudar a palavra, você apenas conhecer a palavra, mas quando você tem ela enraizada pela fé, a consequência disso é o amor. Versículo 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Do que ele está falando? Ele falou para você ser forte, para você ter uma fé enraizada, fortalecida. Agora ele fala, olha, para que você entenda o plano geral, para que você entenda o que Deus tem feito na sua vida. Quando nós olhamos aqui as circunstâncias, se Paulo fosse pregar isso dentro do quarto dele, olhando para o carcereiro ali, olhando para o guarda na porta da casa dele, ele não teria como pregar isso, ele ia pregar algo que ele não está vivendo. Pô, eu estou falando de fé, eu estou falando de fortalecimento, mas eu estou preso, eu sou um fracassado. Mas Paulo está falando assim, não, olha, vocês têm que entender perfeitamente, o que Deus está fazendo. E aqui vem uma mensagem que talvez ela não seja muito animadora para você, mas talvez o sofrimento que você está passando não vai passar. Talvez a luta que você tem passado, ela vai durar um pouquinho mais do que você esperava ou do que você queria. Porque você tem que entender que há um propósito maior sobre a sua vida. Talvez Deus tenha provado você, tenha colocado você em situações que você fala assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E eu imagino que Paulo preso lá estava pensando a mesma coisa. Ele falou, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E as pessoas estão desanimando. Mas ele está dizendo, olha o que Deus tem para você. Deus tem muito mais. E aí vem a palavra de ânimo. Ele não vem apenas com esse balde de água fria. Ele fala isso, mas aí ele fala, opa, peraí, calma. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Talvez você lê e isso passa batido, mas presta atenção. E sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Alguém aqui já experimentou toda a plenitude de Deus? Toda a plenitude de Deus? Paulo não tem como, ele não está falando de agora. Ele não tem como ele falar de toda a plenitude de Deus, falando de um arrepio que ele sentiu, falando de um momento que ele passou, falando de uma pregação que foi fervorosa, que a igreja gritava e pulava. Mas ele está falando assim, gente, olha para o geral, você vai viver, vai ser cheio, não é só conhecer, é ser cheio de toda a plenitude de Deus. Ele está falando para você, ele está falando para mim, que nós não fomos criados para agora. Ele está falando para você, olha, talvez você não está enxergando, mas olha para lá, é lá que nós vamos. É por isso que nós não nos desanimamos. É por isso que nós não somos influenciados. É por isso que nós não nos deixamos levar por ondas, porque nós somos criados para ser cheios de toda a plenitude de Deus. E quando você entende isso, e quando você entende, até cuspi aqui, né? E quando você entende, deixa eu até beber uma água aqui, peraí. É a plenitude querendo sair. Né? Mas quando você entende isso, quando você entende que você foi criado para ser cheio de toda a plenitude de Deus, que você foi criado para uma coisa maior, que você foi criado não para esse tempo que dura aí 80, 100 anos no máximo, se for muita sorte, né? Se Deus não quiser você mesmo lá no céu, né? Ele te deixa aqui uns 100 anos, mas se quando você entende isso, a sua vida muda, o seu foco muda, a sua maneira de enxergar as coisas muda, porque você entende
que você vai ser cheio de toda a plenitude de Deus. E aí quando o seu chefe te oferece um suborno, quando aquela menina dá em cima de você, quando aquele cara começa a te aliciar, você fala assim, que é isso? Um prazer momentâneo perto de toda a plenitude de Deus? É disso que Paulo está falando. Ele não está falando de algo banal, ele não está falando de um momento de arrepio, de um pula-pula, de um cai-cai. Ele está falando da eternidade, da eternidade. Não quer dizer que nós não teremos momentos aqui na terra, e esses momentos são bons demais, né? Quando o Espírito sopra e quando acontece alguma coisa diferente, e a igreja sente aqui na terra, como se o céu descesse aqui na terra. Não quer dizer que isso não aconteça, mas ele está dizendo, olha, essas experiências não são nada perto do que Deus tem preparado para vocês. Esse é o meu desejo para vocês. É isso que eu tenho pedido. É isso que eu estou aqui. E ele fala que ele estava de joelhos ali. Então, provavelmente ele estava ali escrevendo ajoelhado e orando. Sabe, como se ele estivesse sendo ministrado e escrevendo, ou narrando, né? E ele orando e falando, escreve isso aqui, ó. Escreve, né? Isso foi muito bom, isso é forte, né? Olha o que Deus está falando. Que Ele vai nos encher com toda a plenitude. E aí ele acaba o seguinte, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Aqui ele fala de duas coisas. Ele fala de duas coisas, olha, eu estou falando para vocês sobre plenitude de Deus, eu estou falando para vocês sobre poder, eu estou falando para vocês sobre fundamento, eu estou falando para vocês sobre fé inabalável. Mas olha, Deus pode fazer mais do que isso que nós estamos orando e pedimos, mais do que nós sequer imaginamos. Quem tem a mente fértil aí? Quem pensa longe? Eu viajo, né? E aí, às vezes, eu sonho com tanta coisa, e eu até lembrei ontem, né? Quantas vezes eu já ganhei na Mega Sena sem ganhar, né? E eu já gastei sem pegar o dinheiro também, porque a gente começa a sonhar, e a pensar, e a falar assim, puxa Deus, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse tal coisa, se eu fosse promovido, ou se isso, ou se aquilo. E ele está falando assim, meu irmão, você está pensando nas coisas limitadas, você está pensando apenas no dinheiro, você está pensando apenas nas coisas que você conhece, ou que você já viu. Deus tem infinitamente mais do que você já pensou, ou sequer imaginou. É isso o que Deus tem para nós, é isso o que Deus tem para você, é muito mais, é muito mais. E aí eu volto a afirmar, ele está falando de ser cheio da plenitude de Deus. Ele não está falando de uma teologia de prosperidade barata, aonde ele fala assim, olha, infinitamente mais, se você sonhou em trocar de carro financiado, você vai ganhar um BMW. Não é isso. Ele está falando de plenitude, ele está falando de vida espiritual, ele está falando de algo muito mais sério. E aqui vem, para finalizar, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Ele está falando na sua casa, ele está falando para você, ele está falando para os seus pais, ele está falando para os seus avós, ele está falando para os seus filhos, para os seus netos, ele está falando para aquelas pessoas que vieram antes de nós aqui nessa igreja, que não sentaram nessas cadeiras vermelhas, que sentaram apenas no banquinho, e outros sentaram em outros lugares. Ele está falando dessas pessoas, ele está falando de em todas as gerações. Não é algo exclusivo para mim ou para você, é para quem crê. Isso é uma revelação, isso é um desejo. E eu imagino o apóstolo Paulo, o sentimento que ele tinha por essa igreja, quando ele se ajoelhou ali, e ele começou a orar, e ele preso, ele falou assim, meu Deus, tanta coisa eu já sonhei para mim, tantos sonhos, tantas viagens eu queria fazer, tantas coisas eu queria viver nesse tempo, mas Pai, faz muito mais na vida deles, faz muito mais na vida deles, faz muito mais. E essa é a minha oração. Eu queria encerrar esse ciclo aqui com vocês, com essa oração, com a oração do apóstolo Paulo, à igreja em Éfeso. Essa é a minha oração. Tudo que eu vivi nesses, desde 98, né, nesses 20 anos
aqui nessa igreja. Tudo que passou, eu desejo muito mais. Eu desejo que vocês sejam muito mais cheios. Eu desejo que vocês sejam muito mais abundantes. Eu desejo que vocês sejam muito mais frutificadores, muito mais multiplicadores. Porque não sou eu quem faço. Não é uma palavra de ânimo. Não é uma palavra motivacional. Mas é por causa da plenitude de Deus que está sobre vocês. Que vocês possam ser cheios do Espírito Santo. Que vocês possam ser cheios do poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E eu termino dizendo tchau e benção. Aplauda mais uma vez ao Senhor Jesus pela vida do Rafael, gente. Glória a Deus. Não precisa molhar esse negócio aqui, não. Queridos, nós vamos agora ter um momento muito significativo para nós, que é o momento da ceia. E o pessoal já está tomando os seus lugares, o pessoal que vai distribuir os elementos da ceia. Enquanto isso, eu quero ministrar um pouco sobre o que significa a ceia do Senhor e quem é que pode participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial que a igreja pratica desde o seu início. Começou com o próprio Jesus. Quando a gente fala da última ceia, a última refeição que Jesus teve com os seus discípulos, nessa última refeição, Jesus tratou de algumas coisas muito particulares, e muito peculiares e muito importantes, que nós, como igreja, sempre nos lembramos. Quem participa da ceia do Senhor são aquelas pessoas que já receberam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, já fizeram a entrega das suas vidas e já passaram pelas águas do batismo. Obviamente, você está aqui na igreja e você vai ver que as pessoas vão passar com os elementos, uma bandeja com pedacinhos de pão e um cálice pequeno com suco de uva. Ninguém jamais vai dizer se você deve participar da ceia ou não. Ninguém jamais vai retirar a bandeja. Você deve tomar a ceia. Se você está em condições de tomar a ceia diante de Deus, você deve participar. Se você pertence a alguma outra igreja e você está em comunhão com a sua igreja também, é batizado nas águas, nós te convidamos também a participar da ceia do Senhor. Mas existe um significado muito importante na ceia. Ele é duplo. Em primeiro lugar, nós nos lembramos da morte de Jesus, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, é um memorial do sacrifício dele, e nós anunciamos a sua morte até que ele venha. Esse ritual, ele é simbólico, mas ele é verdadeiro no sentido de que quando nós partimos o pão e tomamos o cálice, nós estamos dizendo a quem nós pertencemos. A gente está dizendo quem é o Senhor da nossa vida. E nós estamos renovando a aliança com o Senhor, de continuarmos pertencendo ao Senhor. Eu vou orar e as pessoas já podem ir distribuindo os elementos, né? Podem já ir passando pelos corredores. Isso. Fique atento aí quando passar por você os elementos, mas eu quero dizer para você um pouquinho do texto bíblico em que se encontra essa passagem. Em Lucas, capítulo 13, Jesus diz algumas coisas muito importantes. Perdão, João capítulo 13. Ele diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Ele sabia que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor,
o Senhor vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então respondeu Simão: Senhor, então não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar e então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é melhor do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, vocês serão felizes se os praticarem. Jesus lava os pés dos discípulos na última ceia. Na última ceia, Jesus deixa muito claro que o ministério dele era servir e amar as pessoas. Diga assim: o meu ministério é servir e amar as pessoas, é lavar os pés das pessoas. Nessa mesma conversa, Jesus disse para eles: olha, vocês serão os meus discípulos verdadeiramente, se vocês amarem uns aos outros, como eu os amei. Vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês amarem as pessoas. A marca de Jesus é o amor. Portanto, a marca da igreja deve ser o amor. Você pode dizer comigo? A marca da igreja deve ser o amor. A minha marca deve ser o amor. A maneira como eu trato as pessoas, a maneira como eu as abençoo, a maneira como eu peço perdão e perdoo, a maneira como eu protejo as pessoas. Essa deve ser a marca da nossa igreja, porque nós somos discípulos de Jesus. O amor deve ser a nossa marca. E a ceia representa isso. A ceia representa que, se nós temos um pão e nós temos um cálice, significa que alguém, que Jesus, deu a vida dele por nós. O corpo de Jesus foi partido, o sangue dele foi derramado. Olha onde o amor de Jesus o levou. Olha onde o nosso amor deve nos levar: a dar o nosso próprio sangue pelas pessoas, o nosso próprio corpo pelas pessoas. Jesus fez isso por nós. Esse é o tamanho do amor com que você foi amado. Esse é o tamanho do perdão que te foi oferecido. Quando nós celebramos a ceia, nós lembramos que nós pertencemos a um Deus de amor. Todos já receberam os elementos. Se alguém não recebeu o elemento, levante a sua mão para que a gente possa servi-lo. Todos receberam. Eu gostaria então que você ficasse de pé. E agora eu quero fazer uma outra coisa. Quero chamar aqui novamente o Rafael. Cadê o Rafael? Vem cá, menino. Ele falou que a mente dele é fértil. A minha também, mas ela deixou de ser e até parou de crescer cabelo. Vem cá, sobe aqui. A sua também. Você já amassou seu pão. Faz isso não. Essa noite é uma noite bastante especial por a gente poder fazer isso. Porque há bastante tempo que a gente vem conversando e planejando esse momento. Porque a ceia do Senhor simboliza isso. Simboliza que nós não pertencemos à mesma placa. Nós não pertencemos à mesma comunidade necessariamente, enquanto expressão humana do reino de Deus, mas nós pertencemos ao mesmo corpo. O mesmo sangue nos lavou, o mesmo corpo foi partido por nós, então nós continuamos dentro da mesma família. Então, embora seja uma despedida, entre aspas, porque nós não estamos na mesma comunidade de fé mais, Deus tem dado novos sonhos, novos projetos, nós continuamos participando do mesmo corpo. E a gente quer deixar isso
muito claro para todas as pessoas, porque a marca da nossa igreja é o amor. A marca da nossa igreja é ser como Jesus fez aqui, é de lavar os pés das pessoas, de honrá-las, de servi-las. Essa é a nossa cultura. E eu tenho muita alegria em poder fazer isso aqui, juntamente com Fogaça. E eu sei que tem muita gente também que tem muito a agradecer. Eu queria convidar aqui na frente os líderes da Mega Rede, supervisores, coordenadores, todo mundo, liderados de células que foram liderados pelo Fogaça na Mega Rede. Sobe todo mundo aqui, todo mundo com a ceia. Pode aplaudir, não, você não pode aplaudir o Senhor Jesus, que você está com os elementos na mão. Mas você pode dar um glória a Deus? E existe uma infinidade de outras pessoas que foram abençoadas pela vida do Rafael, que não estavam necessariamente debaixo da sua liderança na sua rede. O Rafael aconselhou muitas pessoas aqui na igreja. O Rafael pregou em muitos cultos, fez muitos casamentos, é ou não é? Servimos em várias áreas juntos. Então eu sei que eles também representam um pouquinho de você que ficou aí sentado, mas foi abençoado. Se você já foi abençoado pelo Fogaça, fala: eu fui! Você me abençoou muito, cara. E a gente te ama muito. E agora eu quero dar a oportunidade desse pessoal olhar para você. Olha para eles. Desse pessoal olhar para você e ver que nesse tempo em que você serviu a sua geração, você cumpriu aquilo que Deus havia te dado. Você encerra como o livro de Atos fala de Davi, né? Encerra bem esse momento e debaixo de sorrisos, de agradecimento, de bênção. Esse é o nosso coração sobre você, viu, Fogaça? A gente te ama muito a Aline. E tem uma coisa aí também, cadê, gente? Cadê alguém corre lá? Cadê a Aline? A Aline está aí também? Gente, chama a Aline. Tá, as crianças estão aí também? Gente, chama a Aline, cadê a Aline? Olha lá. Não dá para aplaudir, mas você pode dar um glória a Deus pela vida da Aline que está entrando ali com as crianças. Essa família é uma família muito querida para nós. E eu quero chamar também os pastores da igreja que estão aqui, vieram especialmente. Toda hora eu quero falar: você pode aplaudir, não posso. Dá um outro glória a Deus pela vida dos nossos pastores. É uma alegria tê-los aqui. Todos estão representando a igreja e a alegria que foi comum a todos nós de servir com vocês esse tempo, de ter aprendido o que Deus nos ensinou através de vocês. A gente tem um presente que a gente quer entregar. Não se compara ao tamanho da nossa gratidão. Não se compara ao tamanho da nossa gratidão, mas é um símbolo de que nós realmente amamos vocês. E esse é um lava-pés. A gente quer lavar os pés de vocês com isso aqui. Amém? Nós vamos celebrar a ceia agora. E do mesmo jeito que eu estou falando isso aqui para o Fogaça, isso é verdade, é sobre você e a pessoa que está aí do seu lado. Então eu quero convidar você a pegar o seu cálice e trocar o seu cálice com a pessoa que está aí do seu lado, dizendo: eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança contigo, mano. Dá o seu pão para festa. Fogaça e Aline, vocês foram bênção entre nós. Durante todo o tempo que vocês caminharam, vocês nos abençoaram. Essa comunidade cresceu por causa de vocês. Pessoas se tornaram mais parecidas com Jesus por causa de vocês. E a gente é muito, 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 muito grato. De verdade. Chega aí, mano. Sei que todo mundo gostaria de falar muita coisa, mas o Gui
representando a todos, vai dizer algumas palavras também. Eu vou precisar ler. E ainda assim vai ser difícil. Esses dias o pastor de uma igreja chamada Jesus Culture, lá dos Estados Unidos, ele postou um texto no Instagram dele, e na hora que eu vi, eu falei, cara, ele está falando do Rafael. E eu queria ler para você. Vai ter algumas adaptações, tá? Ele falou assim, eu amo ser pastor de jovens e adolescentes. Eu tenho feito isso há muito tempo. E na verdade, a Mega Rede nasceu do nosso grupo de jovens. Eu sempre disse, uma vez pastor de jovens, sempre pastor de jovens. Eu nunca me canso de ver adolescentes e jovens tendo encontros com Deus e se entregando totalmente a Jesus e a sua causa na terra. Eu tenho uma boa esperança para a nossa nação por causa da fome e paixão que eu vejo na nossa geração de jovens. Então, a todos os pastores de jovens por aí, e a você, Rafael, obrigado por tudo que vocês investiram nos adolescentes e jovens. Nós, às vezes, não sabemos como agradecer, mas as nossas vidas estão sendo marcadas e mudadas pela sua influência. Continue a criar uma atmosfera onde nós possamos encontrar a Deus. Continue a se encontrar com a gente, continue a acreditar na gente. Não pare de estender sua mão sobre nós, sobre aqueles que você cuida. E não pare de profetizar as palavras de Deus nas nossas vidas. Você está na linha de frente e pode ver momentos assustadores às vezes. Mas o Espírito de Deus é mais forte do que o espírito dessa era. E Deus está segurando firme o coração de cada jovem e adolescente. E Ele está colocando um fogo dentro de nós que não se apagará. As sementes que você tem plantado agora estão produzindo frutos para os anos que virão nas nossas vidas. E com certeza você já está colhendo algumas dessas sementes. Eu sei que muito mais vão vir. Não tinha como ler esse texto e não pensar em você. Todos nós aqui, a minha vida, a vida da G diretamente, você tem total influência nisso. Você falou sobre a gente ser influência, sobre nós marcarmos a vida das pessoas, e você com certeza fez isso. E nós somos eternamente gratos por cada semente que você plantou nas nossas vidas. A gente já tem colhido, e eu sei que a gente vai colher ainda mais, vocês dois. Amém? Vamos fazer isso. Vamos celebrar a ceia da unidade, a ceia da honra, a ceia da bênção, a ceia da aliança que nós temos. Vamos fazer isso juntos. A Bíblia diz: pois eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, em memória de Jesus. Comamos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Participe do cálice. Agora coloca o cálice na cadeira. Agora aplaude tudo que você não deu para aplaudir antes. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos orar. Vocês podem se ajoelhar? Nós queremos orar por essa família querida. Chamar os pastores para virem aqui mais perto. Nós vamos impor as mãos sobre eles. E o pastor Gilson vai orar para nós.
Eu fiquei muito feliz em ouvir a palavra de Deus através do servo dele nessa manhã, nessa noite. E eu estava lembrando que ele pregou muitas manhãs. E a galera do culto das 8 da manhã gosta muito do Rafael Fogaça, né? E eu quero destacar assim esse crescimento na sua área, além das outras todas. Homem de Deus, boca de Deus, profeta, que Deus te abençoe. Que você e a Aline sempre tenham no coração a motivação pura e esse amor do qual você pregou, esse pleno conhecimento de Jesus Cristo para anunciá-lo no poder do Espírito Santo. Nós te agradecemos. Vou contar para eles que a gente tentou falar para você, não, fica, e nós falamos, fica. Mas os tempos de Deus não são como os nossos tempos, não é verdade? Então nós insistimos muito com o Rafael, mas ele entendia da parte de Deus que era um novo momento na vida ministerial dele, e ele tinha outros sonhos, outros projetos que nem estavam claros para ele, e que Deus iria mostrar. Então, nesse sentido, ele estava sendo como Abraão, saindo para um lugar que Deus haveria de mostrar. Que isso seja, que isso aconteça plenamente. Nós teremos muita alegria em ouvir boas notícias de vocês no ministério em que Deus os plantar. E vocês serão frutíferos, serão abençoados, o reino de Deus vai crescer, vocês verão pessoas nascerem na fé, verão pessoas se multiplicarem como discípulos aprovados, homens e mulheres ladearão vocês, gente de toda a idade vai apreciar a vida de vocês, e vai confiar a vocês, seus filhos, seus netos. Vocês terão o impacto que Deus planejou para vocês como sal e como luz, onde vocês estiverem plantados, na cidade, onde vocês estiverem, no estado, na nação e no mundo. Vocês são muito amados, e nós estamos muito felizes em saber que vocês temem o Senhor, e que o projeto de Deus para vocês é o projeto de Deus. Amém. É o que vocês sonham. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela vida do Rafael, da Aline, da Estherzinha, do Estevão, tão preciosos para nós. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que nós nos alegramos com muita sinceridade e paz em saber que o teu servo tem uma palavra do Senhor, que a tua serva, juntamente com ele, tem uma palavra do Senhor. Então nós descansamos nesse controle absoluto do Senhor na vida dos teus servos. Nós sabemos, Pai, que vários de nós, inclusive eu, sempre pensei que iria ficar 30 anos ali em São Bernardo do Campo. Eu chorava por aquela igreja, e um dia o Senhor disse, não é mais, vou levá-lo para servir em outro lugar. E foi traumático, foi difícil, mas nós obedecemos, minha família e eu obedecemos o Senhor, e estamos aqui absolutamente convencidos que estamos no centro da tua vontade. Essa é a experiência de homens e mulheres no decorrer dos tempos, das gerações, e em todos os lugares, gente que serve o Senhor e ouve a voz do Espírito Santo. Que todas as palavras que nós pudéssemos usar de bênção, o Senhor possa multiplicar exponencialmente, a fim de abençoar os teus filhos. Nós os abençoamos como igreja, como irmãos na fé, como amigos, como equipe pastoral, que eles sejam grandemente abençoados, para a tua glória, para a edificação da tua igreja, o teu povo, e para a salvação daquele que não crê. Pai, na liberdade que nós temos no teu Espírito, também entendemos que o teu servo liberou os seus liderados da mega rede para, a partir desta data, estarem na rede Uni. E Senhor, nós sabemos que no teu corpo não há divisão, mas unidade plena. O Senhor orou por unidade plena. O Senhor disse para que todos nós fôssemos como o Senhor e o Pai são um, e assim o mundo crê. Então nós, neste ato, agradecemos, papai, esse ciclo que o Senhor nos deu com o Rafael e com a Aline, com a mega rede, e recebemos na rede Uni, ó Deus, recebemos no seio da igreja esses irmãos tão queridos, que estão aí chorando no coração, com lágrimas nos olhos, agradecidos por tanto o que o Senhor fez na vida deles, pela instrumentalidade do Rafael, da Aline, do ministério que o Senhor nos confiou. Abençoamos então, ó Deus, as vidas que compõem a mega rede, e recebemos na rede Uni, para que o teu nome continue sendo pregado na unidade plena do teu Espírito, nos vínculos mais fortes do amor do Senhor Jesus Cristo. Em tudo te
exaltamos, por tudo te agradecemos e em tudo abençoamos a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas, amém. Acho que seria bom agora a gente chamar então os coordenadores ou algumas pessoas, como nós fizemos com a Rede Viva também, porque eles precisam ser abraçados, né, gente? Eu queria chamar o pessoal da Rede Uni para vir dar um abraço. Coordenador, supervisor, seja quem for, líder de missão, vem aqui, sobe aqui e dá um abraço nessa galera. Vamos abraçar essa galera. Rede Uni, vem aqui abraçar essa galera e dizer que eles são muito bem-vindos em nome de Jesus. E pode aplaudir, mas vem rápido, vem rápido, vem rápido. Isso, vem cá. Rede Uni, vem, isto. Líderes supervisores da Rede Uni, corre aqui na frente e dá um abraço nessa galera e diga para eles que eles são bem-vindos. Todos são muito bem-vindos, isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus, sim ou não? Cansaram, gente? Cansaram? Fica de pé no seu lugar que a gente já está encerrando. Nós vamos orar e vamos celebrar a Deus. Essa é uma noite de celebração. Nós, mais uma vez, queremos agradecer a você por estar com a gente aqui todo sábado. Deus tem feito algo no nosso meio, sim ou não? E é só o começo, meu irmão. É só o começo. Semana que vem temos a conferência missionária. Já separa a sua agenda. Você precisa estar aqui. Você não será o mesmo depois dessa conferência. E tem muita coisa que Deus está liberando sobre a juventude da nossa igreja, sobre o culto de sábado. Não se desconecte. Fique com a gente. Aqui é o melhor lugar para a gente estar no sábado à noite. Amém? Então vamos celebrar ou não? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: semana que vem eu quero você aqui. Semana que vem você está aqui comigo. Semana que vem estaremos juntos aqui. Pode voltar para o seu lugar aí, galera. Vamos celebrar? Deus abençoe, que Deus dê para você uma semana de bênção, de vitória, de caminhada sobrenatural. E até semana que vem. Penso em tua bondade, meu coração se encanta. E como posso agradecer-te por tudo que fizeste? E o teu constante amor faz meu coração cantar. Me fazes voltar a viver. Voltar a viver. E esse é o momento.